Direito de Literatura está de volta, os modelos de juiz na literatura. Este é o tema do programa de hoje. Aqui os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre este assunto por meio da literatura. Nesse sentido, os modelos têm sido trabalhados por muitos autores, né? O André abriu já o programa falando do François Auster, que fala do Hércules, Júpiter e Hermes, né? E que é um texto que ficou muitos anos sem receber uma crítica. Eu acho que eu fui o primeiro a fazer 10 pontos de discordância. É que a construção, como ele faz, seduz. E aí tu Absolutamente fica mais sedutora. preocupado com a sedução que ele mostra mitológica ali, da mitologia, do que com o mérito do texto, né? As leituras são discutíveis. Qualquer um que vai saber, o Júpiter é o positivista clássico, o Hércules vai ser o solipsista, né? E o Hermes vai ser o cara. E aí vem a rede. E aí vem a rede que é do o que Hermes. ele trabalha, né? Aí eu faço 10 pontos dizendo, não é assim, e pá, esse texto está em 4 línguas, por a honra minha. Esse texto saiu publicado nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha e no Brasil. Fabiana, você gosta também da discussão sobre um texto do Dworkin, né? Ou sobre o Dworkin. Na verdade, não é o Dworkin, é o Auster, exatamente esse texto que você estava falando. E justamente a minha interrogação é quanto a este último modelo de juiz, que seria o juiz Hermes, que é o juiz da rede. Me parece que hoje, se nós formos trabalhar com as figuras, com os modelos de juízes, todos os outros dois, se fôssemos utilizar os modelos do Auster, nós teríamos como visualizar este último modelo de juiz, o juiz Hermes. Não sei se ele é plausível, se ele é cabível. Inclusive, alguns acabam sequestrando esse modelo de juiz para trabalhar um pouco com os novos juízes e com o novo CPC, que fala de um juiz que trabalha com intersubjetividades, que constrói redes, porém num modelo que me parece muito difícil de ser visualizado, de ser aplicado, de ser encontrado. De que modo se fariam essas redes, de que modo se fariam essas construções. Então, é uma interrogação. Alguns sugerem que seria um juiz mediador, mas me parece que o papel não é cabível para um juiz e que esse modelo também não é possível de ser estruturado. Mas eu acho que a preocupação do Auster aí é mais com um viés sistêmico. Né? Ele faz esse Hermes, é um Hermes mais sistêmico. Para concordar com você e ajudar a Fabiana, a gente conhece a obra do autor, mas conhecendo o autor da obra, ajuda muito pelo namoro do Auster com a teoria sistêmica. A gente vai ver que o Hermes, esse, é mais um sistêmico. Tem que transitar entre sistemas. O que dá razão, o que o torna muito mais difícil ainda, aproximá-lo, digamos, de algum modelo mais concreto, delineado por algum código ou por algum compromisso, digamos, que ele tenha de legislação, que é muito difícil, efetivamente. Concordo que é muito difícil. Mas essa questão partindo dos próprios modelos, digamos assim, que o Auster traz os modelos tradicionais, é isso, né? Pode ser, claro. E a partir disso, como eles estão em tudo que é lugar, em alguns lugares eles estão mais definidos, né? Em alguns lugares são mais facilmente... No fundo, ele usa as figuras mitológicas para tratar dos paradigmas. Né? Então, assim, quando nós pegamos a ideia dele dos modelos, vamos abrir mão das figuras mitológicas, vamos trabalhar com todo o universo que a literatura nos disponibiliza, né? Para procurar não só esses grandes paradigmas, mas também outros modelos, né? Outras escolas, outras doutrinas, outras formas de pensamento. Então, assim, por exemplo, quando pega ali a questão do Coetzee, ali a verdade tem um tema absolutamente relevante. E essa verdade com a qual trabalha esse juiz também pode ser trabalhada lá em Shakespeare, Lênin. Shakespeare também tem uma ideia de verdade. Que importância isso tem para o Poder Judiciário, para o modo como se produzem as decisões, para as práticas forenses? Então, assim, é esse leque de possibilidades que a gente termina ampliando na medida em que vai trabalhar com os mais diversos modelos. Esse livro que nós lançamos agora tem 14 textos, mas poderiam aí ser mais de 30 personagens protagonistas, né? Personagens fortes aí, sobre os quais essas narrativas se estruturam. Claro, a busca da verdade, só para ajudar ali,
em Shakespeare tem vários locais e a minha leitura, a gente já falou disso, né, Riete, é um Shakespeare nesse sentido moderno, porque ao castigar o personagem da Desdémona, tem o Lécio da Desdémona, que é o Otelo. E o Otelo não é um moderno, porque quer buscar uma espécie de essência da fidelidade, né? Então ele faz eu faço essa leitura, Shakespeare como um moderno anti-essencialista. E só para ficar no Shakespeare, Lênio, a gente poderia falar do Hamlet vingador, né, que faz a própria vingança. A gente poderia falar da Pórcia, no Mercador de Veneza, que eu trago, que é uma jurisconsulta que assume a posição de quem decide, né, perante o Duque. A gente poderia também discutir o Ângelo, do Medida por Medida, que são outros dois modelos de juiz, dos quais tu sempre fala. Então, só em Shakespeare, a gente poderia tratar de 3 ou 4 juízes diferentes, claro, numa obra que é infinita, né, que é o Shakespeare, e que é um clássico, não à toa. Mas aí tem um pressuposto, né? Porque aqui o texto literário é um objeto privilegiado. Por quê? Né? Então, vamos pensar primeiro assim, a literatura, ou seja, um texto literário, ele é um objeto artístico-cultural. Ele se relaciona, sim, com a época da produção. Não se relaciona diretamente com o autor, e a gente não interessa para nós especificamente nada a respeito da vida do autor, mas com o contexto de época. Esse contexto de época vai estar presente no texto literário. Então, nós temos esses modelos de juízes em diferentes obras literárias da literatura ocidental. O caso do François Hoste é que ele fica no universo grego, reduzido ao universo grego, quando nós temos, na cultura ocidental, muita água passando. Não que os gregos não sejam válidos, mas não sejam universais, mas muita água já passou por esse rio, né? Muita coisa já mudou e a variedade também se complexificou um pouco. Mas aí nós temos que pensar assim, bom, e esse texto literário, então, ele se apropria, em algumas situações, das figuras do juiz, e aí o juiz é um protagonista, uma personagem privilegiado. Não são poucos, se a gente faz um levantamento, vê que não são poucos os juízes, né, na literatura ocidental. De que forma essa representação surge? Surge, como dizer, os juízes são assim, ou então o contrário, para problematizar essa figura do juiz. Ou seja, consolidam o imaginário social ou problematizam o imaginário social. Esse é o papel da literatura. E é nesse sentido que ela nos serve para ficar pensando, né, quem são esses juízes. Claro, e depois assim, por que é mais fácil a gente ir para a sala de aula com esses textos do que com textos teóricos? Né? Por que, por exemplo, se discute justnaturalismo e justpositivismo, independente da pertinência aí, do texto mesmo? Por que se discute isso a partir de Antígona desde há muito? Desde há muito não é desde o texto do Bobbio. As pessoas costumam referir o texto do Bobbio. Lá no texto do Bobbio, que mostra justnaturalismo e justpositivismo a partir de Antígona, já tem a referência que isso nasce com Hegel. Bom, se isso é mais procedente ou menos procedente, bom, aí é uma outra conversa, Fabiana. Mas assim, a gente vai para a sala de aula com alunos de 17 anos e leva Antígona, eles nunca mais se esquecem. Se você leva o Bobbio, que é um clássico, que é um bom autor, no dia seguinte, se não cai na prova, ninguém lembra mais. Por que isso é assim? Por que a literatura toca? Como é que é essa questão da... Como é que é o processo cognitivo quando emociona? Por que o registro fica? Né? Essas são as vantagens que a gente teria aí para trabalhar com uma questão mais artística dentro do direito, como nem que fosse uma metodologia para um novo ensino jurídico, alguma coisa, uma nova educação. E, Fabiana, você tem alguma experiência assim em sala de aula com a literatura, com o universo dos alunos para discutir temas da literatura? Você já fez essa experiência assim? Existem alguns temas que são afeitos às disciplinas que eu trabalho, dentre eles, por exemplo, o Senhor das Moscas, que é um tema que trabalha muito fortemente a questão do conflito, não a figura do juiz, sim, mas a questão do conflito. Outro tema que me parece muito apropriado e que eu utilizo na disciplina de processo civil é o processo,
que também toca o juiz, um né? processo que não tem processo. Exatamente. E nem juiz. E nem juiz. Mas justamente porque o juiz ele não aparece em nenhum momento, o que aparece é o estagiário que sequestra uma senhora que está representada no livro como a justiça. Então, é um modelo ausente. São situações que, como disse o André, acabam trazendo para o aluno uma possibilidade de entender melhor e manejar melhor com alguns conceitos que são jurídicos via literatura, em função da narrativa. O paradoxo aqui é que a realidade não nos toca. Se a gente leva processos para a sala de aula, são só processos. Se a gente leva isso num primeiro momento, isso não chama atenção, mas essas são as coisas que, e pelo menos que marcam, alunos, que restam. Os alunos gostam mais, né, Fabiana, da parte do estagiário, né? Sim. Quer dizer, o estagiário já estava presente ali. Exatamente. E para não ficar, desculpa, Fábio, para não ficar com essa questão do juiz que existe ou não existe no processo, né, teria toda a discussão que a gente poderia fazer se o juiz que não existe no processo, ele não existe, olha como o juiz, como tudo no Kafka, né? Ele não existe, mas aquela acusação é onipresente, o processo é onipresente e quem manda e conduz tudo isso também é onipresente, só que não está ali no livro, né? Que não é nem um pouco diferente das teorias processualistas ou da processualística da época, né? Dos modelos de juiz, do modelo de processo da Áustria e da Alemanha no período pré-Kafka, né? É uma dica aí para quem trabalha com Kafka no processo civil, por exemplo, ou do trabalho, que estaria muito mais ainda, né, porque o direito do trabalho não tem, não tem código, que digamos, se pode fazer uma leitura, essa leitura do Marcelo Catoni, dando a fonte aí como água mineral. O Catoni lembra que Kafka pode ter escrito esse livro como a partir do Menger, do Klein, do socialismo processual, que é exatamente um modo de intervencionismo dos juízes... Sem limites, né? Sem limites e teleológico, numa espécie de Filocleon, assim, um retorno. Mas com um compromisso de engenharia social, né? Que é uma coisa Claro, fazer Estado Social a bico de pena, como hoje se tenta fazer por aí, né? Ou caridade com o dinheiro da viúva, né? Do Estado, ou com o dinheiro dos outros, né? Quer dizer, é fácil, né, de fazer esse negócio de um certo intervencionismo ou decisionismo. Enfim, podemos falar nisso na sequência. Tem coisa que a gente não resiste, né? Eu diria que literatura vai agora para o intervalo. Na volta, a nossa discussão continua sobre os modelos dos juízes e vamos falar das instituições ligadas à justiça a partir da perspectiva exatamente das narrativas. Por um café servido por um estagiário e já voltamos.